Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para fazer mais um devocional, aquele devocional que você não vai fazer. E para fazer esse devocional, eu tô usando o livro do pastor John Piper, que é o livro Providências, que é esse livro aqui, esse pequeno livro. E é por isso que esse é o devocional que você não vai fazer, porque talvez você olhe para um livro desse e não compre ele, porque ele é muito grande, porque ele é muito extensivo. E talvez você não tenha essa prática de leitura. É por isso que eu estou aqui fazendo esse devocional que você não vai fazer. E o tema de hoje é o que é a providência divina? O que significa providência divina? Aqui no livro ele vai tratar sobre o que é essa providência. E logo no início aqui desse capítulo, ele vai tratar sobre o significado da palavra providência. Ele começa assim, ó. A palavra providência tem origem nos termos em latim pro, que significa adiante ou em favor de, e vide, que é ver, ou seja, é ver adiante. A palavra providência no latim, no termo em latim, ela significa ver adiante, ou seja, aquele que vê o futuro, aquele que vê o que vai acontecer, aquele que já sabe o que está preparado mais adiante. E conhecendo a Deus, nós sabemos que somente Ele tem o poder para isso. E aqui ele vai falar sobre isso. Mas para entender melhor o que é a providência divina, existe um trecho bíblico, uma história bíblica que trata ali sobre o significado dessa palavra e sobre uma experiência da providência de Deus. E essa história se dá lá no Monte Moriá. E ele vai falar aqui dessa história. Lá em Gênesis 22 vai contar essa história. Abraão leva seu filho até o Monte Moriá para fazer sacrifício. Só que enquanto ele está subindo o monte, o seu filho, tá as coisas ali do holocausto, a madeira para queimar, tá tudo pronto. Só falta o cordeiro. E chegando lá e ainda no caminho, Isaac, o filho de Abraão, pergunta para o seu pai: pai, onde está o cordeiro? Nós temos tudo aqui. A lenha está pronta, está tudo pronto. Mas onde está o cordeiro? E nesse momento, Abraão solta a palavra ali e ele fala: Deus proverá. Deus irá prover o que ele pediu. E aqui ele está explicando sobre isso, né? Quando Isaac pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E quando Deus mostrou a Abraão um cordeiro preso nos arbustos, pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Então esse Monte Moriá é o monte da provisão, porque Abraão viveu a provisão de Deus naquele lugar. Então aquele lugar tomou por nome o Monte da Providência, o Monte da Provisão, porque Deus proveu o cordeiro para o sacrifício naquele lugar. E ele escreve aqui: o que impressiona é que sempre que a palavra prover ocorre em Gênesis 22, a palavra hebraica é simplesmente ver. Abraão, de uma forma bem simples, disse a Isaac: Deus verá para si mesmo o cordeiro. Lembra do termo em latim? Provide, ver com antecedência. Aqui Abraão tinha certeza que Deus já estava vendo o sacrifício que ele mesmo pediu para Abraão. Deus pediu para que Abraão levasse seu filho no Monte Moriá para que sacrificasse seu filho. E ali aconteceu, né, de Abraão amarrar o filho dele e chegar ali até a intenção de oferecer o filho dele como um sacrifício a Deus, e o anjo vem e para Abraão ali no momento, e Abraão entende tudo aquilo ali que aconteceu. Então, aqui Abraão está falando assim, né? Deus verá para si o cordeiro, Deus verá para si o sacrifício que ele mesmo pediu. Então a providência aqui no hebraico que Abraão fala é que Deus verá, ou seja, Deus já sabe o que vai acontecer, o que está preparado. Olha aqui, ó. O Senhor proverá, o Senhor verá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá, ou será visto. Ou seja, aquilo que Deus pediu, ele já sabe o que vai acontecer. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos obedecer. Obedecer a Deus significa acreditar na providência que Ele tem para nós. Porque quando Deus nos pede algo, nós precisamos ter a certeza que lá na frente Ele já tem algo preparado para nós.
ele já sabe o que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer e o que vai acontecer com a gente se a gente obedecer. E se a gente não obedecer também, ele já sabe. E aqui nesse mesmo capítulo ele vai falar sobre alguns antigos bons pontos de vista sobre a providência. E aqui ele vai trazer aqui algumas confissões. No Catecismo de Heidelberg, de 1563, na questão 27, o que é a providência de Deus? Ele diz assim: é o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra, com todas as criaturas, e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Essa é uma resposta sobre o que é a providência de Deus no Catecismo de Heidelberg. Isso aqui, esse catecismo, ele foi feito após a Reforma Protestante e é um ponto muito importante hoje para a igreja, porque trata das questões doutrinárias da palavra e do que a Reforma veio trazer aí para a igreja protestante. E aqui tem outra confissão, a confissão belga de 1561. Todas essas confissões têm ali de 50 anos de diferença uma da outra, porque foram feitas após a Reforma. E no artigo 13 da confissão belga, a questão é a doutrina da providência de Deus. E a resposta é: cremos que este bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou ao destino ou ao acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as dirige e governa de tal modo que neste mundo nada acontece sem o arranjo ordeiro de Deus. Ou seja, aqui ele está falando que a providência de Deus, que todas as coisas acontecem através da vontade de Deus e do trabalho de Deus, que é essa questão do ordeiro de Deus, questão do trabalho. Na Confissão de Fé de Westminster, de 1646, no capítulo 5, fala da providência e a resposta é: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio de sua providência sábia e santa, de acordo com sua presciência infalível e o soberano e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória da sua obediência, poder, justiça, bondade e misericórdia. E aqui o pastor John Piper escreve assim: essa é a definição mais completa que vimos até agora. Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e ações e coisas. Ou seja, a providência de Deus é que faz com que tudo aconteça desde o princípio e permaneça até hoje. Tem um salmo que fala que Deus sustenta todas as coisas através da sua palavra, ou seja, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que Deus pensou, todas essas coisas nos dá a providência do que nós vivemos hoje e nos dá também a certeza do que vai acontecer, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Tudo o que Deus pensou, intentou, tudo o que Ele quer vai se cumprir. Qual é a nossa função diante disso? É entrar na providência dele. Então a providência de Deus não é para satisfazer os nossos desejos, não é para satisfazer as nossas vontades ou para suprir as nossas faltas. Pelo contrário, a providência de Deus é para que nós venhamos a viver debaixo da obediência da sua palavra, da sua vontade. Esses dias alguém comentou em um vídeo meu que Deus ele é um ditador, que nós vemos uma ditadura, e sim, eu escrevi lá, sim, glória a Deus por isso. É melhor viver diante da ditadura de Deus do que dos homens, não é verdade? Eu acredito assim, ou seja, é melhor viver debaixo da obediência de um Deus santo, poderoso e criador de todas as coisas e que sustenta todas as coisas do que de alguém falho, do que de mim, do que viver debaixo das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos. Então esse é um erro. Nós precisamos entender que a providência de Deus é para prover todas as coisas e não só os meus próprios desejos. Então, queridos, esse é o devocional de hoje, é o devocional que você não vai fazer. Eu quero te convidar
a ler esse livro. Se você não tem ele, eu vou deixar aqui na descrição um link de venda dele, se você quiser comprar. Mas o fato é que nós precisamos conhecer a Deus de uma forma mais profunda, através da sua palavra, através do relacionamento com Ele, do relacionamento com a sua palavra e do relacionamento com outras pessoas que se relacionam com Ele também. Não que nós precisamos viver dentro de uma bolha, não, mas nós precisamos entender que Deus tem algo preparado para nós e que Ele já providenciou todas essas coisas. Então, quando Deus nos pedir algo que nós não vemos sair, igual Abraão ali para sacrificar o seu filho, qual é a resposta? Deus proverá. Deus já está vendo o que ele pediu. Deus já tem certeza de todas as coisas que vão acontecer. Amém? Que Deus te abençoe, que você que ficou até aqui, eu te agradeço, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, comenta alguma coisa aí. Vem junto comigo aqui pra gente aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, amém? Deus te abençoe.